Olá, paz do Senhor Jesus, estamos aqui de novo. E o objetivo de hoje é falar do processo de santificação proposto por Jesus e porque esse processo é um dos processos mais inteligentes a nível psicanalítico, a nível de mente. Eu queria deixar um texto para a gente não fugir muito da proposta, que é analisar psicanaliticamente a Bíblia, em Romanos, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação possui a perseverança ou a paciência. Eu gosto muito do termo paciência. Nesse texto, você tem justificado, você tem esperança e você tem paciência. E a gente vai... Ai, gente, desculpa. Eu detesto quando o espirro fica preso. Então, assim, primeiro, as pessoas confundem muito justificativa ou justificado com inocência, né? Eu vejo muitas pessoas que não conhecem a Bíblia falando assim, ser crente é fácil, você aceita Jesus e aí você era uma péssima pessoa depois, aí de repente seu pecado foi todo perdoado, pronto, você virou um santo, né? E assim, não é isso o que Jesus nos propõe. O que Paulo nos propõe é que a gente, pela fé, nos sintamos justificados. E quando você vai ver essa palavra lá no grego, significa tornar-me justa ou tornar-me justo. O que é justiça? Justiça, exemplo, eu matei alguém. Vou dar um exemplo, matei alguém. E aí eu sou julgada, tá certo? E aí a justiça se faz quando eu vou preso e pago a minha pena lá na cadeia. Então, assim, a questão da justificação significa que o preço justo foi pago pelo meu pecado. A minha dívida, eu não fui inocentada da minha dívida. Alguém pagou a minha dívida. Quando eu vou presa, por exemplo, né? E aí alguém paga ali uma sentença, uma fiança. Ou seja, não é que me inocentaram do meu crime. Alguém pagou pelo meu crime. Tá certo? Então, assim, que fique claro, não é que eu, de um dia para o outro, fico inocente. A fé, ela não me faz inocente. A fé, ela não me deixa culpada, mas ela não me faz inocente. Ela me deixa justificada. E tem uma diferença, tá? A inocência, né, se assim eu posso dizer, é quando um processo criminal, ele não apresenta provas suficientes. Então, eu sou inocentado. Ou seja, não é provado ali a minha culpa, né? A justificação, ela é provada a culpa, só que alguém pagou. Pois bem, Larusca, o que isso tem a ver com psicanálise? Quando a gente está em um set terapêutico, e a pessoa fica... Vou dar um exemplo prático. Eu minto, né? E ela fica assim, a minha mentira ocasionou isso, eu sou culpado. A minha mentira ocasionou aquilo, eu sou culpado.
Ah, porque a minha mãe me trata mal, eu sou culpado. Ah, porque eu trato mal o meu pai, eu sou culpado. Ah, esse processo de culpabilização é um processo fortíssimo de negação. Todas as vezes que, tá bom, eu sou culpado. Tá bom, eu sou errado. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando alguém quer fugir de um embate, de uma discussão difícil, o que ela faz? Tá bom, sou culpado. Porque a declaração de culpa, ela não resolve o problema. Por que Satanás é o nosso condenador? Por que ele é o nosso culpador, né? Porque uma psique no estado de culpa, ela não evolui. Uma psique no estado de culpa, ela não muda. Num discurso, né, numa conversa difícil, quando a pessoa fala, tá bom, eu sou culpada, ela assume a culpa e continua praticando aquilo que ela estava praticando antes. Acontece muito com o processo de dependência química, né? Quando você olha lá o dependente em álcool ou em alguma outra substância, eles ficam o tempo todo, eu sou culpado, realmente eu sou culpado, destruí meu casamento, eu sou culpado, destruí minha família, eu sou culpado, eu sou um bosta, eu sou um merda, não valho nada. Passa uma semana, no outro final de semana, ele produz tudo de novo. Porque a culpa, ela não resolve o problema. Você ficar se culpando e se culpando, né? Aí volta. Eu acho muito engraçado que a Bíblia diz que Deus já não tolerava, né? Os sacrifícios, né? Que subia como que enjoava Deus. Porque o processo de culpa, ele é justamente isso, ele é um processo enjoado. É um processo cansativo. É um processo que não sai do lugar. Sabe? A pessoa que ela tá nesse processo de negação, que ela se esconde na culpa, ela não evolui, ela não sai do lugar, e ela fica é enjoado mesmo, sabe? E aí, quando Jesus, né, explicado por Paulo, explica, né, ele expõe que a cruz mediante a fé me torna justificado, as pessoas acham que isso é uma coisa legal, mas não é. Que a graça me alcançou, que maravilha. Agora eu vou sair uma ovelha saltitante, porque em mim não há pecado. Não é isso, não. Na verdade, quando você se exime da culpa, quando você não se coloca nesse estado de culpa, você tem que sair da negação. E para você sair da negação, você tem que se encarar. A questão agora não é buscar um culpado. Eu sou culpado ou outro é culpado. Eu tô deprimida, minha mãe é culpada. Sou deprimida, meu pai é culpado. A minha vida não anda para frente. Olha como eu sou procrastinadora. Olha como eu sou terrível. Ó vida, ó céus. Olha o que Jesus me propõe. Para de se culpar. Jesus é maravilhoso. Para de se culpar. Meu Deus, para. Você acredita em mim? Para de se culpar. É o primeiro ponto. Mas é porque eu bebo, como eu sou infeliz, vida, céus. E aí? Eu olho para você, paguei a tua conta e te justifiquei. E agora, tu vai fazer o que com isso? É porque eu minto, olha como eu sou sem caráter, olha como eu sou falso, mentiroso. Tá, paguei a tua dívida. E agora, o que você vai fazer com isso? Então, a graça, a salvação mediante a graça é um desafio enorme. A evolução, porque quando Jesus ele paga a minha dívida, ele fala, tá aí agora. As tuas desculpas não tem mais sentido.
Esse lugar de culpa e negação que você está se escondendo, para mim, e não vai adiantar, porque eu fico pensando lá no julgamento, né? Jesus falando, mas por que que você, enfim, fez isso ou aquilo? Aí você vai dizer, ai, por que eu fui culpado? Não vai, Deus, mas eu te justifiquei. Esse motivo aí, essa desculpa que você está arrumando aí, não vai funcionar. Então, assim, eu acho muito interessante porque Jesus, ele não deixa mais o ser humano no escudo da culpa. Ele diz, mediante a fé, eu paguei a tua dívida e agora você é justo. E agora, o que você vai fazer com isso? Bom, e aí é muito parecido com um set terapêutico. Quando o paciente vem se martirizando, eu sou um péssimo pai, sou uma péssima mãe, sou um péssimo obreiro, sou um péssimo pastor, sou um péssimo mestre. Na terapia a gente faz uma coisa muito parecida. Tá, tudo bem, beleza, constatou isso, bacana. E agora? Como é que a gente vai fazer para melhorar? E agora? Quais são as razões pelas quais você se comporta desse jeito? Tá, e agora? Como é que a gente vai fazer para quebrar esse bloqueio, para furar essa resistência, para mudar esse comportamento? E agora? O que a gente vai fazer? Então, assim, a similaridade na proposta da mudança proposta por Romanos mediante Jesus é muito parecida com a proposta que a gente tem em um set terapêutico. A sua culpa não vai funcionar. O seu sentimento de inferioridade não vai funcionar. A constatação da sua fraqueza não vai funcionar. Não tem resultado. Entende? Então, assim, Jesus perfeitamente, né, brilhantemente diz, tá, toda essa justificativa aí eu entendo perfeitamente, já paguei a tua dívida e agora o que você vai fazer? E aí lá no segundo versículo de Romanos 5, ele fala da fé, né? Aí depois que ele fala que nós fomos justificados pela fé, e aí justificados é uma coisa, inocentado é outra, tá? Queria deixar aqui isso claro. A cruz não nos inocenta, a cruz nos justifica, para que a partir daí a gente possa buscar um processo de inocência ou de santificação. Em que ponto? Aí ele fala na firmeza da graça. Então, assim, eu preciso acreditar que a graça me mudou. Eu preciso acreditar que a graça mudou o meu espírito. Eu preciso acreditar nos frutos dessa graça. E aí, quando eu saio da minha zona de conforto da culpa, e quando eu, mediante a fé, acredito no resultado da graça, eu tenho liberdade psíquica para entender por quê. E é muito parecido com um set terapêutico. Quando a gente entendi que você tem culpa. Pô, você é vacilão, você é vacilona mesmo. Tá, e agora o que a gente vai fazer? Porque eu minto. Por quê? E aí, querido, é aí que o negócio fica esquisito. Tanto no processo de santificação, tanto no set terapêutico. Por que você mente? Tá escondendo o quê? O que é mais dolorido para você? Vestir essa máscara de culpado ou encarar essa ferida que você tem lá da sua infância? O que você lembra lá? Porque quando você vai trabalhar com dependente químico, com mentiroso crônico, com ansiedade, com ansioso, com depressivo, enfim, quer ver? Com perverso, com pervertido. Ele fala da vida inteira, menos na infância. Ele foge de tudo, mas ele não encara a realidade da própria dor. Você tem que o tempo todo tá trazendo o cara, mas vamos lá voltar. Mas que não sei o que, tá, tudo bem, mas vamos voltar. Mas vamos voltar, vamos encarar a sua dor.
Vamos encarar sua fissura, vamos encarar seus esquemas desadaptativos, vamos entender por quê. E eu acho muito interessante, porque eu acredito, e é fé, que o Espírito Santo vai fazendo isso mesmo. Você começa a ter sonhos, você começa a lembrar de coisas que você não lembrava antes. Na luta contra o pecado, você é exposto a dores e sentimentos que você não tinha antes, sabe? Então, assim, eu preciso acreditar na graça, preciso acreditar na onipotência de Deus, preciso acreditar nesse processo de santificação para poder me lançar nas minhas dores, me lançar nas minhas feridas, me lançar nas minhas angústias, me lançar sobre aquelas lembranças que eu estou querendo fugir, me lançar sobre as lembranças que eu quero evitar a todo custo, chorar muito, sentir muito, e entender por quê. Por que eu cometo esse pecado? Por que eu me comporto dessa forma? Por que eu sou tão nervoso, tão nervosa, a ponto de abrir a boca e sair machucando todo mundo? Eu estou me defendendo do quê? Eu estou hipercompensando o quê? Eu estou lutando contra o quê? Sabe? Eu acho muito interessante. Porque, na verdade, o processo de santificação não é a nossa nossa transformação de um estado de inocência. Na verdade, é a constatação de um estado de culpa, mas que é justificado, que é pago, mas que agora eu preciso dar conta dele, não agora como pecador culpado, mas como santo arrependido. Então, assim, eu preciso o tempo todo estar me olhando, estar me analisando, estar me percebendo. Por que eu estou mentindo? Por que eu estou sendo grossa? Por que eu estou sendo ignorante? Por que eu me conforto dessa forma? Por que eu tenho esse sentimento de ciúme, de inveja, de fofoca, de intriga, de insegurança, de confusão? Que criança é essa fragilizada? Que criança é essa que se sente abandonada? Que criança é essa que precisa de validação? O que aconteceu lá na minha infância? E aí, à medida que eu vou entendendo como humano o porquê que esses maus comportamentos me perseguem, eu vou tendo a capacidade de mudar. Porque eu não vou tratar o efeito, eu vou tratar a causa. E isso é muito interessante. Quando você se coloca não como inocente, mas como justificado, e você crê na mudança, você já não percebe mais, você já não se preocupa com a causa, com a consequência. Você se preocupa com a raiz. Quantas das vezes a gente já orou falando, Senhor, por que eu sou assim? Senhor, por que eu trato assim? Senhor, por que eu penso assim? Senhor, por que eu sinto assim? Ou seja, você não está mais preocupado com a consequência, você já está preocupado com a causa. E quando você mira o seu olhar para a causa, você resolve a causa. E aí, quando você resolve a causa, você resolve o comportamento e a consequência. Se eu sei por que eu sou nervosa e eu resolvo a causa do nervoso, eu resolvo lá atrás esse problema, trago para a consciência esse problema, resolvo esse problema, e aí eu não vou mais me comportar dessa forma. Por que eu me entorpeço? Além de uma dependência química, qual é a dor que eu estou me escondendo? Que vazio é esse que eu tenho? Veio de onde? Como Jesus, como Deus, como a cruz, como a Bíblia, como a igreja pode me ajudar a preencher esse vazio? Uma vez que você resolve a causa, o comportamento e a consequência vão diminuindo gradativamente. Eu acho interessante porque que o terceiro ponto, quando você é firmado na graça, que você não sente mais o peso da culpa, porque a culpa ela aprisiona, né? Ela pesa, ela dilacera, ela de fato enjaula, de forma que você não consegue
se mexer, mas só consegue ficar reproduzindo automaticamente aquele comportamento ruim. Quando você se livra dessa jaula e você se firma na graça mediante a fé e você crê no sacrifício da cruz, o segundo estágio aqui é a esperança. Caramba, eu sempre falo isso. Quando você quer saber se uma pessoa ela está com níveis altos de ansiedade ou níveis altos de depressão, é só você medir a taxa da esperança. Quanto mais baixa a esperança, maior é o índice, né, de ocorrer uma depressão ou uma ansiedade. Quanto maior a taxa de esperança, menor é o índice de depressão e ansiedade. E aqui Paulo diz em Romanos 5 que essa justificação, esse preço pago, essa fé na graça, ela traz esperança. Eu estou cometendo um pecado agora, mas Jesus está mudando o meu ser e eu não vou cometer mais. Hoje eu sinto a necessidade de mentir, mas eu tô me medindo, eu tô me analisando, eu tô buscando melhorar e daqui a pouco isso não vai ser mais uma necessidade. Hoje eu fico triste, eu vou beber, eu vou me drogar, mas eu tenho consciência de que eu posso me livrar disso, se eu entender a causa, se eu entender a raiz, se eu entender a causa do problema, se eu entender a raiz do problema. Então, se você não tem o culpado, ele não tem esperança. Eu sou isso, eu sou um perdido, eu sou um jogado no inferno, eu sou um largado por Deus, então eu não tenho jeito. Eu não tenho jeito, não. Uma pessoa que não tem esperança, ela é igual uma pessoa que não tem culpa. Se você não tem esperança de que você pode melhorar, se você não tem esperança que você pode evoluir, se você não tem esperança que você pode sair desse problema, você não vai sair do problema. Porque o que nos motiva a sair do problema é justamente poder idealizar que eu posso sair dele. É me ver daqui a algum tempo sem aquele problema. Isso é esperança. Então, na verdade, a esperança faz com que a mente faça planos para uma realidade que ainda não existe, mas eu acredito que vai existir. Gente, isso é fé. Isso é fé. Então, assim, quando você aceita Jesus e que você aceita esse preço pago pela cruz, você se livra da culpa, você se cobra por uma mudança de comportamento, sim. Você corre atrás dessa mudança, você faz por onde, você faz a sua parte. E você acredita que daqui a algum tempo, esse problema que você tem, ele não existirá mais. Esse pecado presente não vai ser mais uma luta. Porque o Espírito Santo vai curar a sua ferida. Para que você não tenha mais que correr atrás de substâncias ou de comportamentos que entorpeçam essa ferida. Porque ela vai estar curada. Isso é esperança. E é muito parecido com o set terapêutico. Quando a pessoa traz um problema, ela precisa acreditar que a terapia vai ter resultado. Se o paciente não acreditar que a terapia vai ter resultado, a gente não tem evolução. Se o analisando não acreditar no processo, a gente não tem avanço, a gente não tem progresso. Então, assim, tanto no processo de santificação e no set terapêutico, a gente precisa que o analisando tenha esperança, tenha fé no processo. E aí, por fim, eu vou fechar dizendo que também traz paciência.
ou aqui no texto é perseverança. É muito parecido. Por quê? Quando você tem paciência, porque o que acontece? Você tá lá, exemplo, eu vou falar de um pecado comum, tá? Pecado que todo mundo tem. Todo crente tem. A gula, para não ficar tão pesada, a gula. Eu sei que eu tô obesa, eu sei que eu tô gorda, eu sei que a minha açúcar tá alta, eu sei que a minha pressão tá alta, eu sei que a minha glicose tá alta. Eu tenho um problema de gula, é pecado, tá, irmãos? Gula é pecado, né? Tomar 5 litros de Coca-Cola é bebedeira, é pecado. Pois bem. E aí, bom, gula é pecado. Ao invés de eu ficar, ai meu Deus, tô gorda, ai eu sou uma gorda, ai não tem jeito, eu sou uma gorda, vou pro inferno porque eu sou uma gorda. Eu vou deixar de ser gorda por causa disso? Não, vou continuar comendo. E aí, quanto mais eu me culpo, mais eu me machuco, mais eu me reprimo, mais ansiosa eu fico e mais eu como por causa disso, porque é o único mecanismo que eu tenho de compensação. Quando eu paro, caramba, sou gorda. Sim, sou gorda, cometo a gula, mas Jesus pagou o meu pecado da gula. E agora? Agora eu não tenho mais motivo para ter gula. Se Jesus me justificou, eu não tenho mais gula. Mas eu não tenho gula, mas pratico a gula. Percebeu a diferença? Quando você desvincula o sujeito do comportamento, porque é muito comum que a pessoa diga assim, eu sou um drogado, eu sou um bêbado, eu sou um guloso. Não, quando você aceita Jesus, você não é um guloso, você está cometendo gula. Você não é um bêbado, você está bebendo. É um estado que não é permanente, você não é, você está. Percebeu? E aí, quando você desvincula o pecado do sujeito, quando você desvincula o comportamento do sujeito, você começa a tratar não o comportamento, mas o sujeito. Se você não era bêbado e se tornou bêbado, você se tornou bêbado por quê? Se você não era uma pessoa que tinha a gula e você passou a cometer a gula, você começou por quê? Pai, Sandro, você começou por quê? Você não é, você está. E você está por algum motivo. Que motivo é? Essa é a linha do sete terapêutico. Você não é ansioso, você está. Por quê? Você não é depressivo, você está. Por quê? Você não é neurótico, você está. Por quê? E aí, quando a gente desvincula e a cruz dentro, né, analisando psiquicamente, ela separa o sujeito do pecado. Você não é, você está. Tá certo? E aí, quando você analisa o estar, você analisa o porquê do estar. Quando você analisa o porquê do estar, você esperança a mudança. E quando você esperança a mudança, você já não fica preocupado com o tempo. Você tem a certeza de que você vai chegar. Você vai ser curado. Você vai conseguir emagrecer. Você vai sair desse vício. Você vai sair desse comportamento destrutivo. Você vai conseguir modular as suas emoções. Você não é uma pessoa desgovernada. Você é uma pessoa governada. Você não é um desequilibrado, desequilibrada. Você é uma pessoa equilibrada. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Beleza. E aí, o último ponto da justificação da cruz é a paciência. Porque quando você entende que você não é e você está, você entende que o deixar de estar é um processo. E aí quando você deixa de sofrer, você vai se conhecendo, e vai trilhando, e vai buscando, e vai se moldando, e vai se tratando, você entende que é um processo. E quando você entende que é um processo, isso te dá paciência com você mesmo. O grande problema do processo de santificação e do processo terapêutico é a falta de paciência.
O seu vício não vai se resolver rapidamente. A sua gula não vai se resolver rapidamente. O teu comportamento destrutivo não vai se resolver rapidamente. Mas quando você eleva os teus olhos de onde te vem o socorro, isso te gera fé e paciência. Por hoje. Por hoje. Consegui por hoje. Hoje eu não comi exacerbadamente. Amanhã eu consegui comer exacerbadamente. Eu consegui me controlar. Poxa, mas depois de amanhã, que é hoje, eu caí. Levanta e continua. Eu consegui ficar sem a bebida 2 dias. Caí no terceiro. Levanta e continua. Mas agora eu fiquei 4 dias. Levanta e continua. Eu acho muito interessante, porque o processo de santificação, ele não é para covarde. Não é. Processo de santificação e processo terapêutico não é para covarde. É para gente corajosa. Gente que tem a coragem de olhar para dentro de si, encarar a própria dor e vencer os próprios desafios que acontecem todo dia na vida do analisando e na vida do crente. Acho fenomenal. Né? Então, quando as pessoas falam, porque o processo de santificação é que Jesus perdoa o teu pecado e você está pulando serelepe como ovelha. Não é assim. Sabe? Você não se torna inocente, você se torna culpado, mas agora a cruz te dá uma chance, injetando em você fé, esperança e paciência, para que de fato você mude o seu comportamento e não peque mais. Eu acho muito interessante porque é muito fácil, né? Você falar assim, você tem que mudar. Mudar como? Eu acho muito interessante nas exortações expostas por Deus, eu não sei se você já teve essa experiência. Deus, ele nunca vai dizer para você que você tem um problema se ele não mostrar para você qual é a solução para resolver o problema. Eu não sei se você tem essa experiência com Deus, mas Deus sempre te dá uma estratégia. Como? Um jejum diferente, sabe? Umas coisas que Deus faz assim, que é só você e Deus. Umas ideias que brotam na sua cabeça. Vou fazer um jejum daquela rua que tem um bar, para que eu não beba, para que eu fique menos susceptível àquele vício. Porque eu vou fazer um jejum de algumas amizades que me incentivam a fazer coisas que não são muito legais, que tem um papo que não é muito bacana. Porque eu vou fazer um jejum, né, de alimentação, vou esticar isso aí para de manhã e depois para de tarde, para tentar neutralizar essa minha compulsão. E nesse momento é que o Espírito Santo propõe a gente essas coisas, que só sabe quem tem uma vida com Deus, quem tem uma vida de oração, você começa a encontrar dores. Você começa a lidar com angústias. E aí, nesse momento, existe a esperança de que você vai passar do outro lado. Você vai vencer isso. Então, assim, eu acredito que assim como a psicanálise, a psicologia, a terapia, tem a sua estratégia, que é afastar a culpa, acolher o culpado, buscar a causa, estudar estratégias, é muito parecido com o que a cruz nos propõe. Tirar a culpa, nos tornando não inocentes, mas justificados. Entregar a graça, nos dando a confiança de que a gente não é mais um pecador, a gente não é o pecado, mas o pecador. Terceira coisa, fala, Alessandra. A terceira coisa é nos trazer esperança de que a gente vai se livrar dessa situação. E a quarta e última, buscar estratégias, ou seja, ter paciência com o processo e respeitar as etapas. Gente, então é isso. Eu acho esse versículo lindo, maravilhoso. Jesus, ele tem estratégias que realmente funcionam. Eu não conheço outros segmentos religiosos,
Mas essa proposta de Romanos 5, versículo 1, 2 e 3, me afastar da culpa, analisar a raiz da culpa, me esperançar pela mudança e executar a mudança gradativamente com paciência, eu não vejo outra forma de melhorar e mudar o ser humano. Nem em Cristo e nem em terapia. O processo é sempre esse. Então, saia desse lugar de culpa, que ele não cabe mais você. Busque a fé em Deus, que Deus ama você e Ele quer te livrar dessa situação. Tenha esperança de que Deus olha para você, Ele contempla todas as suas dores e Ele pode ajudar você. E quarto, tenha paciência com o processo. Isso tudo vai passar, em nome de Jesus. Paz!